Bora lá continuar contemplando ao Senhor Jesus Cristo nas Escrituras e no livro de Marcos em específico. Hoje eu quero ler com vocês e pensar um pouquinho sobre Jesus contemplando a beleza de um Jesus que transforma pessoas, transforma situações. Então contempla ele junto comigo em Marcos capítulo 1, versículo 40, diz assim, ó. Certo leproso aproximava-se de Jesus e suplicava-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Hoje eu quero pensar com vocês esse milagre de Jesus, pensar um Jesus que nos transforma de dentro para fora, de fora para dentro. Ele está nos transformando o tempo inteiro e você precisa ser transformado por ele. Para fazer sentido essa passagem para nós, a gente precisa entender o que é a lepra. A lepra era a pior doença daquela época dos dias de Jesus. É uma doença que começava escamando as peles e depois aquilo se tornava interior e, gente, era terrível. Chegava ao ponto de cair um dedo da mão, uma mão, um pé, o nariz, uma orelha, e essas pessoas elas eram obrigadas, pela lepra ser contagiosa, obrigadas a serem exiladas e morar nas cavernas, lá com os leprosos, onde ninguém ia visitá-los, ninguém ia falar com eles. Então imagine a situação terrível que esse homem estava. É nessa situação que acontece essa passagem. Mas existe uma lição aqui, para mim e para você, que a gente pode aprender. Aprenda com esse homem algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, ele rompeu com tudo. Ele saiu da caverna, ele desobedeceu a lei, ele não se importou com o julgamento das pessoas, com a opinião das pessoas. Quando ele ouviu falar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava aqui na terra, ele foi ao encontro dele e não quis nem saber. Ele desobedeceu todo mundo, não se importou com a opinião de ninguém, ele foi aos pés de Jesus. Lucas, quando narra essa história, ele acrescenta algo muito importante. Acrescenta que ele se prostrou, esse leproso se prostrou e adorou a Deus. Então, antes mesmo de pedir algo, ele estava prostrado adorando. E agora eu quero que você aprenda uma lição. Será que nós somos capazes de nos prostrar e adorar a Deus em meio às nossas enfermidades, em meio às nossas lutas? Essa é uma grande pergunta que você tem que se fazer. Ou será que os seus problemas, em vez de te levar para perto de Deus, onde existe transformação, você corre de Deus por culpá-lo ou por achar que ele não pode fazer? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você pense hoje. Nessa situação do leproso, de enfermidade, de doença, de luta, assim como eu e você temos as nossas, será que nós corremos aos pés de Jesus sem nos importar com a opinião de ninguém? Ou será que nós corremos para longe de Jesus? Agora, eu quero ler isso aqui para você. Existe um versículo maravilhoso, Mateus capítulo 11, versículo 28, são palavras de Jesus que ele diz às pessoas o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Olha, esse versículo, ele é verdade absoluta sobre as nossas vidas, e nós sabemos disso, porque nessa passagem que nós estamos lendo aqui de Marcos, existe um Deus movido de grande compaixão. Então esse chamado dele de venha como você está, se você está cansado, sobrecarregado, doente, aflito, venha a mim. Nós chancelamos como, isso aqui é uma verdade absoluta, porque quando o homem chegou cansado, sobrecarregado, ele movido de grande compaixão, Jesus Cristo disse: pode vir, vem aqui que eu tenho poder para falar com você. Então Jesus tem interesse sobre as nossas vidas, porque ele tem interesse em nos transformar. Esteja você na posição que você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, como você estiver hoje, chegue aos pés de Jesus. Mas primeiro, em meio às suas lutas, se prostre e adore a ele. Para encerrar, a lepra, ela era uma doença contagiosa, como eu disse para vocês. Então se aquele leproso teoricamente encostasse em alguém puro, aquela pessoa ficaria impura também. Mas com Jesus é tudo diferente, né? Jesus é o puro. E aí quando o homem impuro toca nele, aquele homem se purifica. Olha que diferença. Jesus é tão bom, tão puro, que quando nós tocamos nele, nós mudamos. Nós não mudamos ele, nós somos transformados. Então o meu convite para você é: toque em Jesus e seja transformado. Deixe ele transformar você. Então chegue aos pés dele, porque depois que você tocar nele, você for transformado primeiro, você vai poder levar isso como missão para o mundo, encostando nos relacionamentos à sua volta, nas famílias à sua volta, no seu trabalho, onde você estiver, você vai poder tocar e não se tornar impuro, como todos podem ser ali. Mas se você já tiver tocado em Jesus e você for o puro da história, quando você chegar nos ambientes, eles se tornarão puros. Esse é o meu desafio para nós hoje. Em meio às nossas lutas, nos prostrarmos diante de Jesus, crendo que ele nos chamou para estar lá, que ele é movido de grande compaixão por nós. Movido de grande compaixão, quando tocamos nele, ele nos transforma. Agora nós, transformados, podemos ir ao mundo e transformar todos à nossa volta. Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo devocional.